Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, agora sim, chegamos no 14º vídeo dessa série de 14 estudos sobre o livro de Efésios. Neste último estudo, o autor nos preparou o tema A Essência de Efésios e vai nos trazer aqui várias analogias, histórias sobre todo o livro, que é a leitura da semana, capítulos 1 ao 6, mas nos resgatar cada tema que nós estudamos durante todo esse trimestre. Espero que vocês estejam ligados aí e dispostos a continuar estudando sempre a Palavra de Deus. E já no início, vou deixar aqui já anunciado, se prepare para a próxima série, Missão de Deus, Minha Missão, né? Se você não tiver um manualzinho, corra atrás aí, com certeza você acha aí perto da sua igreja adventista mais próxima. E que você já inicie conosco na próxima série, porque o próximo vídeo já é da nova série aí, Missão de Deus, Minha Missão. Beleza? Mas, voltando aqui ainda em Efésios, teremos a participação do Alexandre, do Marcos André e a minha participação lá no final. E também queremos, mais uma vez, a sua participação através dos comentários, que é muito legal interagir com vocês, ver de onde que vocês acompanham, ver também sobre as impressões e as respostas de algumas perguntas, né, que estão ficando aí para vocês deixarem no comentário. Beleza, pessoal? Não esqueça sempre de deixar o joinha no conteúdo que você curte, se inscrever no canal e acionar o sininho para você receber os alertas quando um novo conteúdo for lançado aqui no canal. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom pessoal, agora é a hora de nós conferirmos aqui os comentários. Temos as Olimpíadas dos comentários, temos os 3 primeiros aqui que estão no pódio, temos a Vilma Chico Mendes. Olha, Vilma, prazer em recebê-la novamente comentando conosco, lições fortes da Bíblia, e também Margarida Mello. Bom, a Vilma diz assim: feliz sábado, obrigado Deus pela vida e o ministério desses meninos abençoados. Obrigado, Vilma, aí pelo seu comentário e pela sua oração. Lições fortes da Bíblia. Olá pessoal, feliz sábado. Ele deixa aqui 2 coraçõezinhos aqui, valeu. E a Margarida Mello deixa um feliz sábado a todos os irmãos aqui do canal Entre Linhas. Temos também os comentários aqui da Beth Costa Nascimento. Caramba, cheguei nas Olimpíadas dos 3 primeiros CCC, vocês são uma bênção. Aqui, tá no pódio aqui, Beth. E ela também fala assim: manda um abraço a todos os irmãos aqui da minha IASD de 5 Marias, por favor. Então, Beth, aqui do Entre Linhas, eu mando um abraço para todos os irmãos da Igreja Adventista do 7º Dia aí de 5 Marias, que vocês acompanhem sempre a lição aqui conosco e se entretenham, né, com a palavra de Deus a todo dia. Genésio Mioto, que sempre comenta conosco, também deixa aqui no capítulo 3, vem falando sobre o mistério de Cristo. O que é a igreja? Naquele tempo não existia igreja, ele se reunia nos rios ou na sombra das árvores, em um lugar que eles reuniam durante os 2 sábados, e no capítulo 4 vem falando, né, da união. No capítulo 5 fala das obras da carne, ou seja, obra das trevas, mas nós somos os filhos da luz, e no capítulo 6 vem falando sobre a armadura de Deus. Legal, Genésio aqui, daqui a pouco hashtag faz um canal, Genésio. A Rosângela Correia: olá meninos, olá a todos, aprendo muito com vocês. Deus seja louvado por este canal. Que o Senhor sempre cuide de vocês e também de suas famílias. Suas lutas sejam vencidas pelo Deus que amamos e aguardamos. E a Rosângela deixa um coração. Isso aí, né? Que Deus nos fortaleça, porque cada um sabe das lutas que carrega dentro de si mesmo, né? Estava conversando com o pessoal aqui ainda nos estúdios mundiais do Entre Linhas. Valdenice Cerqueira. Valdenice Mártires Cerqueira, de Presidente Prudente, São Paulo, deixando aquele alô. Olá, irmãos queridos, estamos juntos para estudarmos a lição do trimestre. Essa importante para o cristão na batalha cósmica da temporada, próximo do final e da vitória com o nosso Deus no comando. Amém. Hashtag, a Valdenice deixa hashtag volta, Ricardo, e hashtag o CCC, né, Valdenice? Curtido, comentado e compartilhado. Valeu aí por lembrar sempre das nossas hashtags. Helena Forim, isso mesmo, Helena Forim, bom restante de sábados. Isso aí, Helena, e boa semana para você, bom sábado, bom domingo. Rosângela Correia, que exemplo maravilhoso. E aí ela deixa umas letrinhas aqui que eu não sei se é chinês, japonês, mas deixa umas letrinhas que eu não entendi aqui, né? Mas que exemplo maravilhoso. Valeu, Rosângela Correia.
A Edila Mendes, ou Edila Mendes, deixou um valeu e mais do que um valeu. Ela deixou aquele super valeu e mandou aqui um recurso financeiro para o canal. Obrigado, Edila ou Edila Mendes, né, pelo seu carinho e também por esse recurso que vai ficar sendo acumulado aí no caixa do canal até que um dia a gente possa, quem sabe, utilizá-lo aí para a honra e glória de Deus aí, para alguma coisa aqui no canal ou para ajudar alguém. A Leda Maria Rigoni, boa tarde meninos, aprendendo muito com vocês são uma bênção. Obrigado, Leda, por manifestar e nos contar, né, que o nosso trabalho tem sido uma bênção na sua vida. Isso é muito gratificante para aquele que trabalha saber que o seu trabalho está dando bons frutos. E ela diz ainda, abençoada semana com Jesus a todos. E ela deixa o coraçãozinho, deixa um monte aqui de emoji. A Maria Feitosa, boa tarde Maria de Ibiúna, São Paulo. Um abraço então para os irmãos aí de Ibiúna, São Paulo. Orem por minha filha, por favor, Vitória. A filha Vitória da nossa amiga Maria Feitosa. Vamos colocar então a Vitória em oração, né? Todo mundo que tem aquele caderninho de oração, coloca aí Vitória. E a Maria também deixa o CCC, curtido, comentado e compartilhado. E também temos um comentário aqui da Ana Ruda, peço oração pelo Tauan, para Deus curar ele do vício. Olha que legal, então temos aqui a Vitória, temos o Tauan aqui da Ana Ruda, pedindo oração. Adilson Dias, boa noite pessoal, Deus abençoe todos vocês, esse maravilhoso ministério para a honra e glória somente a Deus, amém. Abraço a todos e ótima semana, aqui da IASD de Bandeira Branca, Jacareí, São Paulo. Olha, Jacareí, perto aí da Novo Tempo, né? Tânia Machado, boa noite irmãos, ótima semana, obrigado pelo ensino. Valeu Tânia, obrigado também pelo seu comentário. Nilza Amaral, oi meninos pastores, boa noite. Hoje só pude assistir o vídeo da lição agora. Hoje foi um dia cheio na minha igreja, desbravadores, apresentação da minha netinha e à tarde aventureiros. Ufa, mas cheguei. Isso aí, Nilza Amaral. É interessante a Nilza chamar os amigos, né, não adventistas, que às vezes eles falam assim, o que vocês fazem no sábado, né? Vamos acompanhar a gente na igreja, porque tem sábado que realmente é bem corrido. E a professora Patrícia Santos, a Pati Santos, olá meninos, que lição incrível, o estudo do livro de Efésios ampliou muito o nosso entendimento sobre qual é a nossa função como cristão. A didática de Paulo, ao usar metáforas, facilita muito a compreensão de como acontece o conflito espiritual. Precisamos usar na prática diária essa armadura de Deus. Para isso, devemos nos despir da nossa armadura do egoísmo e do orgulho. Isso mesmo, Pati. Deus pode fazer coisas maravilhosas por nós e através de nós, se assim permitirmos. Exatamente. Se nós permitirmos, Deus age. Deus não arromba a porta do coração. Deus só dá uma batidinha. Cabe a nós abrirmos. E ela ainda deixa importante, CCC garantido, curtido, comentado e compartilhado, né, Paty? E o hashtag Volta Ricardo. Eita, Ricardo, será que o Ricardo vai querer completar o ano sabático, Ricardo? Ela diz assim, Lúcio, Alexandre e Marcos, os comentários de vocês, ainda Paty, comentando, né? São cada vez mais completos e coerentes. Vocês passam com clareza todo o conteúdo, mas principalmente transparecem a vivência de vocês com a palavra. Um forte abraço. Legal, obrigado aí a Paty comentando aí sobre... A gente tenta ser, né, o mais verdadeiro possível, mas nós temos os nossos monstros também para lidar, mas a gente quer ficar o máximo ocupado com as coisas de Deus para que os nossos monstros morram de fome lá no cantinho deles. Comentário sobre as armas e lutas do cristão em Efésios 6, por João Cavaco, né? Agora tem uma sessão aqui só do João Cavaco, que sempre comenta conosco. Eu não vou conseguir ler todo o comentário dele, é muito rico, né, em palavras, ele tem o dom, mas ele traz aqui, nas sessões, né, a unidade, o ser ou a pessoa da verdade, depois paz ou ausência de guerra, não chega, né, tem que haver outras coisas, escudo, capacete, espada no seu melhor inovador, que é a parte, né, dos capítulos de Efésio. E depois, a seção 5 do comentário do irmão João Cavaco, a comunicação. Qual é a primeira coisa que o bebê faz ao nascer? E aí ele fica curioso porque ele continua esse texto aqui, muito legal, na seção 5. E agora sim, nas conclusões deles, na seção 6,
Couraça para sempre? Não esteja à espera de estar bem disposto para vestir a armadura, diz aqui o irmão João Cavaco. O tempo é sempre de a vestir e melhorar, pois ganha ferrugem se não usar. A armadura de Deus é a vida de Deus na sua vida, mas se não quiser, esta desaparece, assim como a presença de Deus na sua vida, e deixarás de existir, pois a vida só existe com Deus. Isto é, tu podes morrer, mas se vestistes essa couraça, que é a justiça de Cristo, essa permanecerá para que Deus, no dia do juízo final, ressuscite o seu ocupante, que és tu. Paulo sabia que ia ser degolado, mas refere em 2 Timóteo 4 o seguinte: Deus tem uma coroa para a minha cabeça e para aqueles que amam a sua vinda, pois está claro, o capacete será substituído por uma coroa, porque é Deus quem luta conosco. Se Deus é por nós, quem desfará as acusações de todos os pecados confessados a Cristo? Não é um confessor homem, tão pecador como cada um. Sim, a declaração de Cristo é real. Vai, anda, a tua fé vem de mim, em mim, né? Te salvou. O que não acontecerá com o resto da couraça naquele dia do juízo, na segunda vinda, senão o melhor. O meu corpo será unido ao corpo glorioso de Cristo. Adeus, tempo da couraça. Viver a eternidade é o propósito da couraça, que começa em pequenas partes do reino pleno de Deus, já aqui. Amém. Legal. O comentário do irmão João Cavaco, né, completamente em sintonia aí com o que nós estamos estudando. Valeu. Continuando aqui os comentários, Regiane Alves. Olá, irmãos do canal Entre Linhas, não consegui o pódio. Não mesmo, Regiane. Hoje tá difícil. Estávamos na igreja acompanhando a investidura dos meus filhos como desbravadores. Uma festa linda. Estou muito feliz e orgulhosa por eles. Essa lição de Efésios tem muito a nos ensinar. Muito obrigado, irmãos, por me ajudar a ter mais conhecimento e refletir sobre a palavra de Deus. Hashtag Clube Zion, ó, fazendo o merchan aqui, Clube Zion, que é o Clube Desbravador. Desbravadores do grupo lá do Alto do Thor, Jucás, Ceará, né? Que é um abraço aí para os cearenses, conterrâneos do meu pai, lá de Jucás. A Edilza Nascimento, vídeo curtido e compartilhado, boa semana a todos, um abraço aí para a Edilza, sentindo falta da Edilza nos cultos de quarta-feira aqui na Central. E a Sandra Bittar também comenta: oi meninos e família Entre Linhas, espero que todos estejam bem, oremos e pedimos oração aos que estão sofrendo com as chuvas lá no sul do país e a todos que necessitam de fortalecimento espiritual nesse tempo de angústia, quando a natureza se manifesta de forma destrutiva. Urge orar o tempo todo e buscar a intercessão de Jesus e do Espírito Santo. Ao sentir a necessidade de orar e fortalecer a fé, lembro de Enoque. Como necessito praticar ser igual Enoque. Mais do que nunca necessitamos de toda a armadura de Deus. Vivemos em uma guerra espiritual e o inimigo deseja nossas mentes. Necessitamos conhecer, estudar e entender as doutrinas. Buscar a Deus sempre. O ensinamento vivido por Alexandre, né? Nosso companheiro aqui, com sua mãe, e a correlação com a parábola de Cristo foi emocionante. Agradeço a Deus viver este momento. Foi mesmo, Sandra, né? Algo assim que eu ouvi várias vezes. Com certeza, né? Algo que para o Alexandre também foi muito profundo. Hashtag fui até o final, hashtag volta Ricardo, e Deus abençoe vocês sempre, grande abraço. Valeu, Sandra. E ainda restam só mais 2 aqui comentários. Adriana Kuhn, olá queridos pastores virtuais Lúcio, Alexandre, Marcos e o Ricardo, continua com o ano sabático. Tá com 3 trimestres, já vai completar. Se ele for ficar no ano sabático, mais um trimestre sem Ricardo aí, pessoal. Lição na mão, Bíblia e livro, vamos na lição 13. Só gratidão a vocês, pastores virtuais, que dedicam um pouco do tempo e esforço para nos ajudar. Só gratidão a vocês e a Deus, que continue abençoando e fortalecendo vocês nesse lindo ministério. Um abraço, e aí a Adriana Kuhn deixa aqui, hashtag, fui até as perguntas do Lúcio, hashtag volta Ricardo e hashtag faz o canal João Cavaco. Isso aí. E último comentário aqui, Dolores Aparecida. Deus abençoe sempre a vocês. Valeu, pessoal, pelos comentários. Lembrando que o nosso vídeo é capitulado, então, né, você pode assistir qualquer parte do vídeo, em qualquer ordem, de acordo aí com o tempo que você tem, né, na sua agenda aí, no seu transporte. Bom, vamos então dar início à doxologia do vídeo. Vamos ter aqui a participação do Alexandre, do Marcos André, depois a minha. Mas antes, como é sempre de costume e é importante, que a gente busque a orientação do Espírito Santo quando nós vamos lidar, né, com os assuntos espirituais. Então, nesse momento, convido a todos, vamos orar.
Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, por cuidar de cada um que busca, ó Pai, entregar o coração a Ti. Nos ajude, Senhor, agora no estudo para entendermos um pouquinho mais da essência e finalizar essa série sobre o livro de Efésios, que nós possamos manter cada mensagem aprendida aqui nesse trimestre, para que a gente possa praticar em nossas vidas, Pai. Mais uma vez, hoje o Alexandre, o Marcos e a mim, para que todos nós possamos crescer em graça e sabedoria, conhecimento, mas principalmente em experiência da presença de Cristo em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, chega aí, Alexandre, agora é com você. Olá, pessoal do canal Entre Linhas, minha saudação a todos vocês. Chegamos nela, lição 14, última lição dessa série que estivemos estudando o livro de Efésios. Foi muito bom participar dessa caminhada com vocês, foi muito legal, estou contente em terminar mais esse ciclo. Foi um ciclo para mim de muita correria na vida para além do Entre Linhas, né? Na vida de faculdade, de trabalho. Muita correria, mas muitas bênçãos também. E partilhar a cada semana com vocês desse momento de estudo da palavra, de estudo da lição, tem sido muito bom. Então louvo a Deus por essa oportunidade também. E agradeço a vocês que têm participado com a gente aí no canal, alguns há tanto tempo já, ou alguns vieram, deixaram de assistir, depois voltaram, outros estão descobrindo o canal a cada semana, alguns estão aqui desde sempre comentando, e tem sido muito bom participar desse projeto. E agora na lição 14, fechando a lição de Efésios, já nos preparando para a lição da semana que vem. Ela está aqui do lado, até já separei ela. Próximo é Missão de Deus, Minha Missão. Não é lição de livros, não vou fazer a introdução. Ainda não preparei a primeira dessa série, mas está nos aguardando, está ali na esquina já esperando. Mas vamos para o nosso estudo, né? Lição de número 14, a essência de Efésios. E a ideia dessa lição 14, que o autor vem trazendo, é fazer uma revisão do livro. É relembrarmos o que cada um dos principais capítulos de Efésios traz para nós, que lições nós podemos tirar de cada um desses capítulos. O verso para memorizar está lá em Efésios 2, 8 a 10, e diz assim: pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Eu quero destacar primeiro essa parte. Nós somos salvos pela graça, unicamente pela graça. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, unicamente pela fé em Cristo Jesus. Pela graça quer dizer que nós não pagamos e que nós não temos condições de pagar. E pela fé quer dizer que compete a nós apenas crer no poder, no perdão e na capacidade de Deus de nos salvar. A glória, ela é apenas de Deus, não é nossa. Nós somos salvos pela graça e para a glória dele. Mas eu quero destacar também a segunda parte do verso. Comumente a gente lê e fica nessa primeira e às vezes esquece do restante. O restante diz o seguinte: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Essa segunda parte do texto é essencial e traz equilíbrio para a primeira. Nós somos salvos unicamente pela obra de Cristo e pela graça de Cristo. Não é pela nossa obra, pelo nosso poder. Mas nós somos salvos por um propósito. Nós somos salvos para um objetivo. Nós não somos salvos para vivermos como bem entendermos. Nós somos salvos para cumprir a vontade de Deus na nossa vida. E a vontade de Deus, aquelas que Deus já preparou de antemão para que andássemos nela, é a prática de boas obras. As boas obras, e é importante sempre relembrar isso,
elas são a consequência de um coração transformado. As boas obras não são a causa da salvação. As boas obras são o resultado da salvação. São as boas obras que Deus executa em nós. A compreensão dessas duas facetas desses 3 versículos nos ajuda a ter uma visão equilibrada da relação entre fé e obras e de como deve ser a vida cristã. Entendendo que obras é muito mais sobre a forma como eu vivo do que sobre coisas que eu deixo de fazer. Senão não seriam obras, afinal de contas, né? Se eu fui preparado para boas obras, quer dizer que é essencial a forma como eu vivo. Não apenas naquilo que eu deixo de fazer, mas nas coisas que eu faço. A lição de sábado ela vem falando de uma roda gigante que tem em Londres. Uma roda gigante do alto da qual você consegue ver longe. Você consegue ver parte dos subúrbios da cidade, mas você consegue ver também os principais prédios do centro. E aí, a ideia é de comparar Efésios com a roda gigante. Efésios não é o mais longo nem o mais completo dos escritos de Paulo, mas ele oferece uma vista da paisagem, uma vista de tirar o fôlego. Então, a partir do texto de Efésios, nós conseguimos entrar em contato com a mensagem que Paulo traz para nós nos seus escritos. Efésios é um texto integral, quer dizer que ele se encerra dentro dele. Ele tem começo, meio, fim, ele tem um sentido, uma mensagem, mais de uma mensagem na verdade, né? Mas ele é completo, ele se encerra. E por isso ele é comparado aqui com essa roda gigante, que permite para nós contemplarmos ao longe, nós conseguimos contemplar distante. E aí vem fazendo um convite, né? Que ao revisarmos cada capítulo tenhamos em mente a seguinte pergunta: que verdades importantes contidas em Efésios devem continuar a moldar nossa vida como crentes? Essa é a pergunta tentando trazer para a nossa aplicação na vida hoje. A cada texto que a gente for ler, como eu aplico, como eu vivencio isso hoje? 2000 e tantos anos quase depois de Paulo, chegando nos 2000 anos depois de Paulo, chegando nos 2000 anos depois de Cristo, como é que eu vivo hoje essas verdades? Caminhando agora para a lição de domingo, somos abençoados em Cristo. E aí o texto de reflexão é o capítulo 1 de Efésios. E a pergunta é mais ampla impossível. O que mais inspira você? Que cumes você vê refletindo sobre Efésios 1? Eu li Efésios 1 de volta para essa lição e me trouxe a sensação de que em Efésios Paulo já começa no alto, né? Muitos textos, eu sou alguém que escrevo assim, eles vão num crescente. Quando eu vou escrever, o texto vai preparando. Eu começo, vou desenvolvendo o raciocínio, repito o mesmo raciocínio 1 milhão de vezes, e aí eu chego no auge, que é o ponto da conclusão. Quando eu leio o capítulo 1 de Efésios, eu tenho a sensação de que Paulo já começa no topo. Parece um pouco o encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos chega para Jesus e começa com aquela fala mole, né? Ô, Jesus, parará, sei que você é sábio, tralala. E Jesus olha para Nicodemos e fala: em verdade te digo, se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Pá, já começa do alto, já começa dizendo a que veio. E a sensação que eu tenho ao ler Efésios 1 é de que é um capítulo em que Paulo mostra a que veio. Tem aquela parte introdutória ali de saudação e tal, mas logo depois, Paulo vai abordar questões tão profundas nesse texto. Paulo vai abordar, por exemplo, e já começa abordando a ideia da salvação em Cristo. E aí eu penso assim, vamos tentar responder nesse versículo 1, nesse capítulo 1, a seguinte pergunta: aonde eu estou no texto? Quando eu leio o capítulo 1, em que lugar se encontra lá
o Alexandre, o João, a Maria, a Sara, a Sandra, a Sônia, o Lúcio, aonde eu me encontro no texto. A outra questão é onde eu me encontro na Bíblia, aonde eu me encontro no mundo, aonde eu estou, aonde eu me encontro no plano da salvação. Ler o capítulo 1, estou com o versículo na cabeça, ler o capítulo 1 de Efésios, com esse pensamento em mente, me demonstrou a primeira coisa de tudo. Não se trata de mim. O texto de Efésios não é um texto sobre Alexandre. A Bíblia não é um livro sobre Alexandre. E o plano da salvação não é um plano sobre Alexandre. A gente vive numa época de um narcisismo tão grande, de um individualismo, de uma exacerbação do indivíduo. A gente tem crianças que já desde pequenas são educadas para serem pequenas reis e rainhazinhas. É importante educar as crianças para entender que elas não são o centro do mundo e que existem coisas que acontecem para além do interesse imediato delas. Mas às vezes a gente age como umas crianças crescidas também. E vamos ler o texto esperando que ele seja sobre nós. Vamos nos aproximar de Deus esperando que seja sobre nós. Deus nos ama, nós somos muito preciosos para Deus, nós somos muito importantes para Deus, mas não é sobre nós, não é sobre você, não é sobre eu individualmente. O texto de Efésios 1 fala sobre quem? Quem está no centro de Efésios? Quem está no centro do capítulo 1 e quem está no centro da Bíblia? Cristo. Cristo está no centro. Aonde eu estou então no texto? Eu estou salvo em Cristo. Eu estou predestinado para a salvação. Mas a centralidade está em Cristo. É isso que me inspira, é isso que me chama atenção no livro de Efésios. Num mundo tão recheado de narcisismo e de individualismo, a centralidade de Efésios 1 é Cristo. E me lembra de que existe algo e alguém maior do que eu. Existem interesses que não são os meus. E o mundo não gira ao redor da minha vontade ou dos meus interesses. Às vezes é preciso a gente relembrar isso. Mas apesar disso, esse Cristo que está em destaque me ama e quer me salvar. É aí que eu me encontro. O texto de Efésios 1 fala que nós somos salvos em Cristo e que nós somos predestinados para a salvação. Não vou entrar aqui na velha discussão sobre o calvinismo, sobre o que significa ser predestinado. Mas eu quero deixar claro aqui que a ideia da predestinação é de que nós somos separados, nós somos chamados para algo. Quando eu vou te chamar para uma festa do meu aniversário, sei lá, vou fazer um aniversário, vou fazer uma festa, eu te mando um convite. Ou vou fazer um casamento e te mando um convite. Ou eu peço alguém em casamento e a pessoa aceita. A partir desse momento, essa pessoa está predestinada para a festa, está predestinada para o casamento quando são noivos, está predestinado para participar do aniversário. A predestinação aqui vem no sentido de estar destinado a, estar convidado a poder participar de. Eu, como noivo, estou lá no altar de terno e gravata e a noiva está entrando. Eu sou obrigado a casar? Não, eu posso sair correndo. A noiva está entrando, o noivo está lá esperando no altar. É obrigado a casar? Pode sair correndo. Esperamos que decida sair correndo antes, se for decidir, né? Não deixa para a última hora. Mas se está lá no altar e quer sair correndo, pode sair correndo. Tem gente que se arrepende de casar depois de ter casado, e aí é um outro problema. Mas é importante que a gente entenda o seguinte: ser chamado para algo não acarreta na obrigação e na inevitabilidade de comparecer a esse algo. Eu sou convidado para a festa, mas eu posso faltar.
Eu fui chamado para o casamento, mas eu posso me recusar. Essas são as bodas do Cordeiro. Jesus falou que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quer dizer, muitos são predestinados para a salvação, muitos recebem o convite. Deus tem um plano de salvação, de alegria e de felicidade para nós, felicidade eterna. Mas isso não acarreta na inevitabilidade, na obrigatoriedade da salvação. O fato de ser predestinado não me obriga a ir para o céu de arrasto. Ninguém vai para o céu de arrasto. Eu quero destacar ainda 2 versículos. O versículo 10 fala do plano da redenção. Acho o versículo 10 belíssimo nesse texto. E fala que o plano de Deus é congregar em Cristo todas as coisas. Todas as coisas apontam para Cristo. O mundo foi manchado pelo pecado, a degeneração moral, a degeneração física, a exaustão que a gente sente num final de dia, a forma como se organiza o trabalho, a forma como se distribui a riqueza, a forma como a miséria assola as pessoas, a forma como a doença destrói as famílias, a forma como a morte nos enluta. Tudo isso não era plano de Deus. Tudo isso desagrega o plano de Deus. As famílias são destruídas, as famílias são afastadas, os membros, os irmãos brigam uns com os outros. A nossa sociedade vive num mundo em que russos matam ucranianos matam russos, a inimizade destrói famílias, destrói a nação humana sobre a terra. Isso é fruto do pecado. Mas Efésios capítulo 1, versículo 10 nos lembra que o propósito de Deus no plano da redenção é de congregar novamente todas as coisas em Cristo. É a superação do pecado. O plano da salvação é muito mais do que salvar o Alexandre. Para mim, o plano da salvação é sobre salvar o Alexandre. Eu sou o Alexandre e eu quero ser salvo. Mas o plano da salvação não é só sobre salvar o Alexandre, o Zé, o Roberto, o Manel, o Francisco, a Maria, o Juleides, o Leide, sei lá. Não é sobre isso. O plano da salvação é sobre congregar todas as coisas novamente em Cristo. É sobre superar o pecado. É sobre reunir famílias para que elas nunca mais se afastem. É sobre nos dar um corpo incorruptível para que nunca mais haja morte. É reunir a criação, a criatura, com Deus, em harmonia, como era no princípio. O plano da salvação é sobre isso. E está lá em Efésios capítulo 1. O outro texto é o texto de Efésios capítulo 1, versículo 22. Efésios capítulo 1, versículo 22 nos lembra que a cabeça é Cristo. Acho interessante a gente retornar para lembrar que em Roma o cabeça era responsável pela família. O cabeça pagava o crime da família. O cabeça fazia a redenção e a expiação pela família. Entre os judeus, a tradição de Paulo é judaica, não podemos nos esquecer. O cabeça da casa era quem fazia o sacrifício. O cabeça da casa era por meio de quem entrava a salvação. Lembre-se que o cabeça da casa era quem imolava o cordeiro. O cabeça da casa foi quem passou de sangue nos umbrais das portas lá no Egito na primeira Páscoa. O cabeça da casa era aquele que trazia a salvação. Cristo é o cabeça. É Cristo quem traz a salvação. Mas Cristo também é quem decide. Cristo é quem manda. É preciso que a gente desenvolva humildade. Se a gente quer fazer parte do corpo de Cristo, e eu não falo aqui da igreja enquanto uma placa, mas enquanto uma comunidade de membros, a gente precisa viver no Espírito de Cristo. Na cabeça, na mente, na razão, no pensamento de Cristo. Pensando como Cristo pensa, falando como Cristo fala. Cristo deve ser o nosso maior exemplo. Em tudo, no seu amor, na sua bondade, na sua justiça, na sua integridade, no seu ministério. Cristo é o cabeça.
Avançamos agora para a lição de segunda-feira. E a lição de segunda-feira, ela continua sendo uma lição, no próximo capítulo agora, Efésios 2, com centralidade em Cristo. Cristo está no centro. Mas agora, se domingo fala de um Cristo mais amplo, segunda fala de um Cristo mais pessoal, na medida em que apresenta o que ele fez na minha, na sua, na particularidade da vida de cada um. O versículo 1 para mim é belíssimo. Vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Aqui se trata do que Cristo fez pessoalmente por cada um de nós. Não é apenas a salvação para toda a humanidade, o congregar toda a humanidade, o ser o cabeça dessa nação humana, dessa multidão de remidos. A lição de segunda, no livro de Efésios capítulo 2, ela fala de uma ação pessoal de Cristo na vida de cada um de nós. Vivificar quer dizer tornar vivo novamente, é ressuscitar, é soprar uma brasa, é trazer vida para aquele que estava morto em ofensas e pecados. Aqui se trata de um aspecto amplo. Estávamos mortos em ofensas e pecados porque o salário do pecado é a morte. E a condenação do nosso pecado, se recaísse sobre nós, seria a morte eterna. Por isso nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Mas essa morte é também a de uma vida miserável, a de uma vida sem sentido, a de uma vida fútil, a de uma vida em pecado. A salvação, ela é a salvação para uma vida de santidade. A salvação não se trata só sobre entrar no céu. A salvação se trata sobre viver plenamente em Cristo, livre do pecado, livre da mácula do pecado. Essa salvação só é possível, versículo 4, porque Cristo nos amou, sendo nós ainda pecadores. Cristo nos amou. Ele nos amou não depois que a gente estava perdoado, Ele nos amou antes de nos perdoar e por isso nos perdoou. Cristo nos amou, Deus te ama. Bouillon diria, amigo, você é a coisa mais linda de Deus. Deus te ama. Se o texto de Efésios nos lembra que nós não somos nada diante desse Deus tão grandioso, o texto de Efésios 2 nos lembra que esse Deus tão grandioso nos ama de forma individual e pessoal. O versículo 8, 9 e 10 são os versículos do verso para memorizar. Eu já trabalhei esses versículos com vocês quando a gente estudou a lição de sábado. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça. Mas nós somos salvos não para retornar ao pecado. Nós somos salvos para boas obras. Cristo quer executar em nós boas obras. Cristo não quer nos conceder uma vida eterna de sofrimento e miséria no pecado. Cristo quer nos oferecer uma vida eterna junto com sentido, junto com propósito. E o propósito são boas obras, fazer coisas boas. Versículo 15 e versículo 16, outros dois versículos belíssimos. Eu sou apaixonado por Efésios 2. Efésios 2,15 vem falando que ele desfez a inimizade. A inimizade que estava na forma de uma lei de mandamentos. Essa inimizade aqui é uma inimizade de dois níveis. A inimizade que havia entre judeu e gentil e a inimizade que havia entre humano e divino. A mesma lei fazia separação entre todos. A lei fazia separação entre nós e Deus porque ela demonstrava o nosso pecado. A gente tentava se salvar pela obediência, não conseguíamos obedecer e seguíamos perdidos.
É preciso que Cristo venha e cumpra a lei em nosso lugar, para que a gente possa ter acesso à salvação. É preciso que a pureza de Cristo esteja disponível para que nós vistamos essa justiça. Uma justiça imputada, uma justiça que é de outro, que é dada a nós. Então, o primeiro aspecto aqui dessa lei que produz inimizade é da lei que aponta o nosso pecado, que é necessário que aponte o nosso pecado, e de um pecado que fazia separação entre nós e Deus, e da nossa incapacidade de cumprir essa lei para a nossa salvação. Mas tem um segundo aspecto dessa lei que produzia inimizade. Era o aspecto não vertical entre nós e Deus, mas o aspecto horizontal entre nós e nós. Essa lei produz inimizade entre aquele que considerava santo e aquele que se considerava pecador, sendo ambos pecadores, mas produzia inimizade porque um se considerava santo e outro pecador. Essa lei produzia inimizade porque ela apartava judeus e gentios. Essa lei produzia inimizade entre humanos e humanos. Quando Cristo vem, cumpre a lei, se apresenta como exemplo, mostra para nós qual é o caminho, restabelece a lei em sua plenitude, lá no Sermão do Monte, quando ele vem falando que os mandamentos são muito mais do que deixar de fazer, mas são um caminho para uma vida de santidade. Se Jesus fala no Sermão do Monte, ouvi o que disseram os antigos, não matarás, porém vos digo, qualquer um que blasfemar, que cirar contra seu irmão, é culpado de assassinato. Ele demonstra a grandiosidade da lei para um nível terrível, assombroso. Não para uma obediência que produz salvação, porque é impossível, mas para o estabelecimento de relações transformadoras entre nós. Pensa o que seria desse mundo se todo mundo seguisse a lei. Não na letra apenas, mas na plenitude do que a lei pede. Como Cristo exemplifica no Sermão do Monte. Ele desfaz a inimizade. Ele nos reconcilia com Deus. De volta à centralidade de Cristo, mas à pessoalidade da relação. O que Cristo faz por você? Ele te reconcilia com Deus. E Ele não apenas te reconcilia com Deus para você deixar de brigar com Deus e para eu deixar de brigar com Deus. Último versículo que eu vou trabalhar com vocês, versículo 22. Ele nos reconcilia com Deus para nos tornar morada de Deus em espírito. Nos edifica como morada de Deus. O chamado que Cristo faz para nós é o chamado para que Deus habite em nós. É nos transformar não no nível do obedecer essa letrinha aqui apenas. A letrinha é importante de ser obedecida, mas não é só isso, é muito mais do que isso. É entender que Cristo vai habitar em nós, que Deus vai habitar em nós na pessoa do Santo Espírito. E que a nossa conduta deve ser transformada em tudo à imagem e semelhança de Deus. Não é apenas a reconciliação, é o novo nascimento. E aí eu quero terminar com a conversa entre Jesus e Nicodemos. Em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo. Ou, como diz no versículo 22, edificados para a morada de Deus. Ou, como diz no versículo 16, reconciliados com Deus. Como diz no versículo 1, vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Foi muito bom estudar essa lição com vocês. Espero que a gente se veja no próximo trimestre. Tchau, tchau. Olá, você que acompanha o canal Entre Linhas, você que faz parte da nossa família e também nos recebe na sua casa para fazermos parte da sua família. É um privilégio estar aqui com você mais uma vez para hoje encerrarmos o estudo a respeito do livro de Efésios. Confesso que foi um estudo muito bom e ele está terminando como um bom estudo deve terminar, fazendo uma recapitulação a respeito da temática que foi estudada durante o trimestre. Geralmente as lições da Escola Sabatina terminam
de maneira meio abrupta, porque falta tempo para tratar de todos os temas, mas aqui o autor conseguiu separar esse momento final para que nós pudéssemos fazer uma recapitulação. Você já recapitulou aí o capítulo 1 e também o capítulo 2 com o Alexandre, e eu continuo a partir do capítulo 3. Na parte de terça-feira, o autor colocou o título Somos a Igreja do Deus Vivo. E ele pergunta, por que é importante e emocionante fazer parte da Igreja de Deus? E nos pede para ler o capítulo 3 do livro de Efésios. O mistério do Evangelho, que o apóstolo Paulo havia citado anteriormente, agora é revelado claramente. Ele nos diz a respeito do que ele estava falando, qual é o mistério sobre o qual ele falava anteriormente. Ele diz que Deus revelou esse mistério através de Jesus, dizendo que Cristo morreu para que todos nós fizéssemos parte do mesmo corpo e fizéssemos parte das mesmas promessas feitas ao povo judeu. Então, nós, gentios, através de Jesus, passamos a fazer parte das promessas feitas a Abraão, do pacto feito com Deus lá em Gênesis com Abraão, né? E ele fala que por meio de Deus, a sabedoria, ou melhor, por meio de Jesus, né, a sabedoria de Deus se torna conhecida dos principados e potestades, ou seja, dos anjos e seres celestiais, né, inclusive os seres caídos também, que foram criados por Deus para viver na sua presença, né? Então, pela Igreja de Deus, a grandeza do seu amor é revelada de maneira tridimensional. Ali o apóstolo Paulo fala tanto da altura quanto da profundidade, também da largura do amor de Deus, que se tornam revelados a todos aqueles que acompanham o plano da salvação, né? Em outro momento, o apóstolo Paulo diz que nós somos cartas vivas, que nós somos expostos diante do universo, para que todo o universo possa ver, contemplar aqui o plano da salvação, né? Então, na eternidade, Deus concebeu o mistério, que é o plano, né, sobre o qual ele iria executar em Jesus, por meio da vinda e da morte, da vida, da morte e da ressurreição de Jesus, né? Cumpre-se esse plano há muito tempo encoberto, e por meio da revelação, Paulo compreendeu o mistério da igreja e o surpreendente fato de que os gentios fariam parte dela. Então, Jesus Cristo fez esse plano, executou esse plano na eternidade, né? A Trindade ali, Jesus Cristo se oferecendo para morrer, ele vem, vive uma vida santa, morre e agora revela através do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa nos mostrar as grandezas desse plano. Então, nós vemos a Trindade agindo, né, pela salvação do ser humano, né? Então, Paulo participou na divulgação dessas boas novas e nós também somos chamados a participar, né? O povo de Deus pelo mundo, né, ocupa aí números de bilhões, né, compostos de judeus e gentios, né? E a multiforme sabedoria de Deus revela aos principados e potestades nas regiões celestiais, anunciado desde os tempos vindouros, né? Em Efésios 6, verso 10, fala que esses principados e potestades também são os inimigos, né? Os nossos adversários, mas também para os anjos não caídos, né? Esse amor está sendo revelado. E qual é o amor? Qual é o plano? O plano de nos unir em Cristo com o céu e também de nos unir uns aos outros. Diante de Deus, né, não há diferença entre nós, né? Aí o autor pergunta aqui no finalzinho, por que não o imaginar fazendo a oração sincera em Efésios 3,14, no caso de idealizar o apóstolo Paulo, né, orando para que eu e você, né, sejamos cheios da plenitude de Deus. Essa palavra plenitude quer dizer repleto, completo. Então nós podemos, né, pedir a Deus, ou podemos tomar posse dessa oração do apóstolo Paulo em nosso favor, já que nós damos continuidade à obra que foi exposta ali aos Efésios, né? Aí o autor pergunta aqui no final, naquela perguntinha de rodapé, quais são os tipos de barreiras entre os crentes em nossas igrejas que, à luz de Paulo, à luz do que Paulo escreveu, não deveriam existir. O que você
pode fazer para ajudar a removê-las? Nós devemos ser pacificadores. Nós devemos nos eleger como pacificadores da igreja. O que significa ser um pacificador? Significa minimizar os conflitos entre as pessoas. Então, quando uma pessoa está em conflito com a outra, nós devemos trabalhar para que esse conflito seja minimizado, e nós devemos também trabalhar em nosso favor para que não sejamos um elemento de divisão na igreja. Nós precisamos trabalhar pela união da igreja. O apóstolo Paulo, ele fala muito a respeito disso, porque é muito importante. Jesus falou muito a respeito disso. Se você quiser ler o capítulo 17 de João, você vai ver o quanto Jesus Cristo valorizou a questão da união, a questão de estarmos unidos uns aos outros, né? Então, diante de Jesus, se nós nos consideramos bons demais para estar junto com os outros, né? Geralmente nós nos consideramos bons, né? Falamos, não vou mais na igreja porque a igreja tem muito problema, como se eu não fosse problemático, né? Então, diante de Jesus, eu sou minimizado. O que eu posso me exaltar diante de Deus, diante do plano da salvação, diante do que Deus fez por mim? Tudo que eu tenho, que eu sou, todos os dons, todos os talentos e até a minha espiritualidade vem de Deus, né? Do contrário, nós seríamos apenas pessoas sujas no pecado, né? O apóstolo, ele fala claramente que nós temos elementos trabalhando contra nós, né? Nós estávamos mortos nos nossos pecados, no capítulo 2 ele diz isso, e expressa que nós estávamos mortos. Por quê? Porque os principados e potestades trabalham contra nós, o mundo trabalha contra nós e a nossa carne trabalha contra nós, ou seja, nós temos prazer em receber o mal que o mundo nos oferece. Então, o que nós podemos fazer pela nossa própria salvação? Nada, né? Nós estamos condenados. Então, quando Jesus nos resgatou, ele então nos resgatou, nos limpou e nos capacitou. Do que nós podemos nos orgulhar em dizer que nós somos melhores do que os outros? Eu prego muito bem, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou vegetariano. Nada disso é de nós mesmos. Nada disso tem méritos, porque tudo isso vem de Deus, é Deus trabalhando através de nós. Os nossos dons e talentos também não são mérito nenhum, porque vem de Deus. E a pessoa que tem o dom e o talento de manter a igreja limpa é tão importante quanto a pessoa que canta, quanto a pessoa que prega, quanto o pastor da igreja, porque tudo isso são ministérios que vêm de Deus. E se vêm de Deus e são para Ele, o que nós podemos fazer de nós mesmos? Então, na presença de Cristo, nós somos rebaixados se nós nos achamos melhores do que os outros. E por outro lado, se nós dizemos assim, eu não posso fazer parte da igreja porque eu sou pecador demais, porque eu sou ruim demais, diante de Cristo isso também não tem importância, porque o que Ele fez por nós é super eficiente, vai além da eficiência, além daquilo que nós necessitamos para a salvação, porque quem morreu no nosso lugar foi o Rei do Universo, muito mais do que nós valemos, né? Então nós precisamos nos lembrar disso quando de alguma forma nos consideramos melhores ou piores do que alguém na igreja, né? Na parte de quarta-feira, o autor fala sobre a unidade da fé e nos pede para ler Efésios no capítulo 4. E ele pergunta, Paulo pede aos crentes que parem de fazer algumas coisas e que se certifiquem de fazer outras. Quais são essas coisas que o apóstolo Paulo falou ali? Ele primeiro diz que há somente um Deus, no qual todos nós fomos chamados, né? Então isso é um elemento de união entre nós. E diz que não há diferenças cruciais no chamado, já que tudo vem de Deus e tudo que fazemos é para Ele. Eu já até falei sobre isso, né? Por isso, todos somos chamados à santidade no modo de viver cristão. Então, aquilo que Cristo fez por nós, ou seja, nos tirou do lamaçal de pecado, deve nos motivar a vivermos agora uma vida mais santificada, né? Aí o autor comenta aqui que em Efésios 4 começa e termina com um apelo para cuidarmos uns dos outros. Os membros da igreja, né, devem cuidar do seu corpo, devem cuidar do corpo de Cristo e devem cuidar do seu próprio corpo, já que nós fazemos parte da mesma estrutura, né? Quando nós ofendemos alguém, nós estamos ofendendo do corpo de Cristo, do qual nós fazemos parte. Se nós ferimos alguém, nós estamos ferindo alguém que também faz parte do corpo de Cristo, né?
Então ele fala aqui de 7 elementos, né? Há um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo em Deus, né? Que é Pai, Filho e Espírito Santo. Estamos ligados por essas realidades espirituais. Estamos de fato unidos se nós estamos em Cristo, né? Embora essa seja uma certeza teológica, né? Nós muitas vezes procuramos mais diferenças entre nós do que elementos de unificação, né? Então, de que maneira podemos contribuir para a unidade da igreja, tanto no nível local quanto mundial? Porque é importante que façamos o que podemos nesse sentido. Bom, em nível estrutural, né, da igreja como uma estrutura, como uma organização, o que nós podemos fazer é trabalhar dentro das doutrinas, né? Trabalhar alinhados sempre com a doutrina. Então, estudando a lição da escola sabatina, estudando a Bíblia, estando sempre prontos, como diz o apóstolo Paulo, né? Estamos sempre aptos a defender aquilo que nós cremos, para que não deixemos, né, doutrinas estranhas se espalharem pela igreja, tanto, né, no nível local, né, quanto também em nível de administração e coisas desse tipo. Então devemos estar vigilantes quanto a isso. E dentro da igreja, eu já falei, né, como pacificadores, nós não podemos permitir que haja divisão, que haja briga dentro da nossa igreja, e nós precisamos nos comprometer com isso, mesmo com perda pessoal. Se eu for ofendido, ao invés de causar uma briga, uma confusão na igreja, ao invés de pedir que as pessoas sejam disciplinadas, coisas desse tipo, eu devo sempre optar, quando possível, pela paz, sempre optar pelo cuidado do corpo como geral, ao invés de ser exclusivista, né? O exclusivista é aquele que exclui. Nós devemos ser inclusivistas, nós devemos chamar as pessoas, nem sei se existe essa palavra inclusivista, né? Mas nós devemos incluir pessoas, nós devemos chamar as pessoas para fazer parte do corpo e não tirar as pessoas do corpo, né? Na parte de quinta-feira, recebendo e transmitindo graça. Aqui nós lemos em Efésios 5, né? E o autor nos chama a refletir sobre o que Paulo nos pede, a maneira como Paulo pede que nós vivamos o evangelho em nossos relacionamentos. E qual exortação é especialmente significativa para você? É importante que você leia aí Efésios 5 e responda essa pergunta, e eu vou falar daqui a pouco, né? Então ele começa falando para sermos imitadores de Cristo. Isso é fundamental, né? Cristão é aquele que imita Cristo. Quando nós olhamos alguma determinada situação, nós devemos nos perguntar como Cristo agiria nessa situação, e aí nós agimos da mesma forma. Isso que é ser cristão. Tudo que vai fora disso não faz parte do cristianismo. O cristianismo, as doutrinas, né, a organização da igreja, a lição da escola sabatina, a nossa devoção pessoal deve nos movimentar no sentido de imitarmos a Cristo. Ah, mas eu estudo a Bíblia para poder combater não sei quem. Cristo era combativo? Cristo ele combatia as outras denominações, as outras formas de pensar? Pense sobre isso. Se Cristo era combativo, então combata junto com ele. Ou Cristo era mais inclusivo, se aproximava das pessoas, ele fazia o bem para as pessoas. Então, quando era perguntado a respeito de alguma doutrina, ele respondia geralmente com perguntas, né? Então, é assim que nós devemos pensar. Todas as nossas atitudes devem ser medidas pela régua que é Cristo. Cristo é a régua do cristianismo, né? E aí, o apóstolo Paulo ele faz um parâmetro aqui, né? Ele traça uma linha divisória entre os frutos das trevas, a nossa maneira antiga de agir, e o fruto da luz, os frutos da luz, né? E ele fala, os frutos das trevas, ele diz que são imoralidades, grosserias, e esses frutos, na verdade, eles são infrutíferos, eles não produzem nada, né? Eles só causam problemas e não são produtivos. Ele fala da infrutibilidade, também não sei se existe essa palavra, né? Mas ele fala ali que para não sermos infrutíferos. Então, infrutífero é aquela pessoa que está em cima do muro. Ela antes não produzia nada de bom, né? Porque ela só produzia coisas ruins. Aí ela passa para cima do muro e continua não produzindo nada.
Aí ele fala, vocês precisam produzir, vocês precisam ser árvores produtivas. E ele fala desses frutos da luz, bondade, justiça, paz, verdade. E ele lembra especialmente do nosso relacionamento no lar, e isso que me destaca aqui, né? O autor pergunta o que é especialmente significativo para você, porque às vezes é muito fácil você ser um bom cristão na igreja, ser um bom cristão quando está fazendo um trabalho missionário, quando está dando um estudo bíblico, mas como que você trata a sua família? Como que é dentro do seu lar? A tua família te admira como um bom cristão? Isso é importante da gente se lembrar, né? E essa é uma métrica muito importante para medirmos o nosso cristianismo, porque se nós somos mal medidos dentro de casa, significa que nós estamos usando apenas uma máscara de cristãos, né? Porque é na nossa casa que nós vivemos na realidade quem nós somos. Né? Fora da nossa casa, nós podemos simplesmente colocar uma roupa de cristão, colocar uma Bíblia debaixo do braço, falar palavras bonitas, mas dentro de casa nós somos quem nós somos de verdade. Então, o nosso cristianismo ele precisa começar primeiramente no nosso lar, é onde nós testemunhamos não com palavras, mas com as nossas atitudes. Né? O nosso lar não é um lugar de pregar, é um lugar de viver aquilo que nós pregamos. Né? Então, Paulo comparou o estilo de vida, né, de uns e de outros e fez e traçou esse paralelo para que a gente possa ver aí o contraste, né, que há entre as duas naturezas, entre as duas formas de viver. O texto de Efésios, no capítulo 5, verso 2, que diz, vivam em amor, né, que é o importante do cristianismo, né, tudo que nós fazemos devemos fazer por amor ao próximo e também a Deus, né, nos ajuda a entender Efésios capítulo 5, verso 1, que nos chama a ser imitadores de Cristo. É importante lembrarmos, né, que Jesus Cristo ele diz assim, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Mas esse mandamento já existia. O amor, amar uns aos outros já está lá em Levítico 19. Então qual é a novidade que Jesus Cristo traz? Ele termina dizendo, como eu vos amei. Antes nós éramos convidados a amar ao próximo assim como nós amamos a nós mesmos. Agora nós somos convidados a amar o nosso próximo, a amar a igreja de Deus, a amar as pessoas que estão se perdendo nesse mundo, como Cristo amou, a ponto de entregar a sua vida. Não que você deva morrer pelas pessoas que estão ao seu redor, mas que você deva entregar a sua vida como uma vela que queima no altar, como alguém que verdadeiramente gasta a sua vida em favor do Evangelho, em favor de levar pessoas à salvação, em favor de servir aqueles que estão necessitados nesse mundo, assim como Cristo fez. Que Deus abençoe a sua vida e que você faça da sua vida um serviço ao próximo, que você meça a sua vida a partir da métrica de Jesus e assim nós vamos viver verdadeiramente o Evangelho conforme está descrito no livro de Efésios e principalmente conforme está descrito nos Atos de Jesus. Eu termino aqui essa minha participação e agora você vai ficar com o Lúcio na parte de sexta-feira. E eu quero voltar no próximo trimestre com mais uma lição da Escola Sabatina, com mais uma oportunidade de estudarmos juntos a Bíblia. Afinal, somos uma família que se une em torno da Palavra de Deus. Um abraço a você e até o próximo trimestre. Valeu, Marcos. Obrigado aí pelo seu vídeo, obrigado pela sua companhia nessas 14 lições, 14 vídeos que estivemos juntos, sem faltar nenhum vídeo, né, Marcos? A gente sabe que não é fácil manter os nossos compromissos. Valeu, Alexandre, também. Alexandre, essa série, vocês dois, assim, fizeram 2 sermões em cada vídeo, umas falas muito legais que o Espírito Santo continue usando a vocês. E agora, a parte aqui de sexta-feira, as perguntas para consideração. Hoje é bem rapidinho, são 2 perguntas simples, bastante teóricas, não são perguntas pessoais empíricas, mas a primeira diz assim: se não somos salvos por obras, o que Paulo quis dizer ao escrever que fomos criados para boas obras, lá em Efésios 2:10? Qual é o propósito, então, das boas obras? O início do verso, 10, diz assim que nós somos feitura de Cristo, feitura dele, semelhante a Cristo. Então, se nós não somos salvos então para a obra, por que Paulo escreveu que somos criados para boas obras?
Porque eu estava até conversando com o pessoal. Por que a laranjeira dá laranja? Entendeu? Porque é da natureza dela. Então, a natureza que Cristo criou em nós, ela naturalmente é para dar boas obras. Se você quer desenvolver, né, mais essa natureza, quer aceitar mais Cristo dentro do seu coração, você precisa se assemelhar a Ele. Então, as boas obras é algo assim, você vai se assemelhando e vai fazendo. E qual que é o propósito, né, das boas obras? Então, né, nos aproximar cada vez mais, nos assemelhar ao caráter de Cristo que é impresso em nós, conforme a gente até está nos comentários, conforme a gente vai deixando o Espírito Santo habitar em nós, nos transformar e transformar até aquele ponto que a gente deixa, né? Mas o Espírito Santo sempre está na nossa cabeça, nos guiando para o que deve ser feito e o não deve ser feito. Então, assim, para que servem as boas obras? Imagine se todo mundo realmente buscasse fazer as boas obras que o Espírito Santo, né, influencia na mente dele. Infelizmente, né, até pelos textos bíblicos de Ellen White fala, né, quando você silencia a voz do Espírito Santo, esse é o maior pecado, né? Porque daí o Espírito Santo já não é capaz de falar, né, a sua mente, a sua consciência. Então, não somos salvos por obras, né? Somos salvos porque Cristo, né, morreu por nós. Mas as obras têm o propósito, que é o propósito da laranjeira dar laranja. Então, um cristão, olha o nome, cristão, né, tem que ser cristão, tem que buscar as boas obras. E eu complemento depois já na segunda pergunta, que diz assim: que poder opera em nós e como ele deve se manifestar em nossa vida? E aí tem questão lá das boas obras da primeira pergunta. Que poder opera em nós e como ele deve se manifestar em nossa vida? E aí Efésios, né, também 3:20 agora, que se você ler lá, todo o contexto, é justamente quando a gente vai entender, né, a profundidade, a largura, a dimensão do amor de Cristo que nos é dispensado. Então, como deve se manifestar em nossa vida esse poder? Justamente amando o meu próximo na mesma proporção que eu recebo o amor de Cristo. Cristo nos ama de tal maneira, nos perdoa de tal maneira, como eu, sendo o pecador que sou, recebendo tamanho perdão, tamanha graça, tamanho poder de tentar ter umas boas obras, como eu, ao agir com o próximo, não vou tentar simplesmente replicar o que eu estou recebendo de Cristo. Acho que essa é uma das principais falhas, né, do ser humano. A gente recebe tanto de Deus, na hora de passar para o próximo, a gente passa só isso aqui. Na questão de julgamento, de justiça, quantos não querem ser o dedo, né, da justiça divina? A gente vê as pessoas com alguns problemas, a gente já julga, já condena, e a gente fala, poxa, né, mas Deus... Eu volto à analogia lá com meu filho, na banheira, quando ele fez aquele monte de Merlin, né, como diz o pastor Rodrigo Silva. Agora ficou melhor, né, pessoal? Merlin, tá? Eu vejo assim, Deus nos pegando no meio da Merlin, né, e nos tirando. E aí quando eu vejo um irmão no meio da Merlin, eu vou lá e falo assim, mas também, né, ele deve ter, é meritocracia, né, tipo assim, ele deve ter feito alguma coisa para estar aí no meio, então tem que ficar aí mesmo. Sabe, irmãos, é complicado. Então, que poder opera em nós, né? O poder do Espírito Santo que vai tentando nos guiar e transformar o nosso caráter mais semelhante ao caráter do nosso Criador. E como que a gente deve manifestar em nossa vida? Replicando o que a gente recebe na oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A gente teve até o estudo, né, da transversal e também, na horizontal e na vertical, nos nossos relacionamentos. Pessoal, é só isso então, essas duas perguntas. Espero aí que nós sejamos realmente imagem e semelhança de Cristo quando vamos lidar aí com os nossos irmãos, quando vamos lidar aí com a nossa sociedade. Não que a gente seja bom, mais bonito que os outros, mas simplesmente porque diariamente a gente pede para que Deus opere em nós esse poder que Ele deixou na palavra dele disposto a todo mundo que clamar, Senhor, opera em nós, opera em mim, porque senão eu faço muita Merlin durante esse dia. Então, esse é o nosso segredo. Bom, pessoal, encerramos aqui então essa série, 14 vídeos estivemos juntos aqui, valeu pela sua companhia, valeu aí pela sua colaboração nos comentários, suas reações,
E nós vamos iniciar uma nova série que vai falar sobre a missão de Deus e a minha missão. Na primeira lição nós vamos estudar sobre a missão de Deus para nós, parte 1. Então vai ser uma lição bastante missionária e com certeza vai encaixar aí com o que nós estudamos até aqui com Efésios, beleza? Vamos encerrar essa lição assim como nós começamos, com uma oração. Então assim como você está, vamos buscar ao Senhor. Santo Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque encerramos aqui o estudo do livro de Efésios. Obrigado porque o Senhor nos deu saúde, nos deu todos os recursos necessários para que a gente mantesse esse ministério ativo e vários irmãos também envolvidos com a palavra de Deus, diariamente estudando. E com isso, nós estamos cada vez mais deixando o poder do Espírito Santo agir em nós e nós refletindo esse poder com os nossos irmãos. Muito obrigado por esse privilégio. E agora, Pai, continue conosco, nos prepare aí, nos fortaleça para iniciarmos uma nova série no próximo vídeo e que todos, Pai, que assistam esse vídeo possam receber a Tua graça, a Tua misericórdia, respirar um pouquinho, Pai, do ar celeste que todo mundo tem condições de respirar quando Te busca, Senhor. Muito obrigado por Tua graça e pelo perdão em Cristo Jesus oramos. Amém, Senhor. Então, pessoal, tchau, tchau. Encerramos aqui essa série e até a próxima série, se Deus quiser. Valeu. Ih, esqueci de gravar. Tô brincando.